já recebo aqui em nosso estúdio o secretário municipal de saúde, o Dr. Paulo Irano. Vamos falar sobre a inauguração da sede própria do Centro de Referência e Tratamento de Lesões Cutâneas e Pé Diabético. A inauguração vai ser daqui a pouco, mas o Dr. Paulo Irano veio aqui para falar um pouquinho sobre mais esse avanço na saúde de Campos, né? Principalmente o atendimento aos portadores de diabetes é uma coisa que já vem sendo bastante trabalhada. Antes eram 3 polos existentes no município, hoje esse número já chega a 14, e tinha uma preocupação de oferecer um local apropriado para esse tratamento que já vinha sendo feito antes numa sede provisória. Dr. Paulo Irano, a inauguração é mais tarde, né? Mas já está tudo pronto, não é isso? Tudo pronto. Boa tarde a todos, está tudo pronto, sim. Este polo é um polo muito especial porque ele centraliza realmente todos aqueles pacientes que têm problemas relacionados ao diabetes, relacionados à circulação e, consequentemente, aqueles ferimentos, aquelas feridas crônicas, né, as úlceras crônicas comuns nos diabéticos. Por isso que vem com esse nome do pé diabético e tudo. Mas faz parte de um complexo de ações, né, no sentido do programa do hipertensão e diabetes, que são 2 doenças que caminham muito próximas uma à outra e que acabam por ter essas lesões crônicas, como também leva a insuficiência renal, leva a lesões oculares, lesões de visão, mas o pé diabético é um problema bastante sério em relação a essas doenças. Então, este polo, que é o polo do pé diabético, é o centro de referência das lesões cutâneas e diabéticas, é um polo especial, muito especial, porque ele tem um número de atendimentos muito grande. Ele era localizado numa casa em que não era apropriada para isso, que já vinha há algum tempo. Era um imóvel alugado, não é isso? Era um imóvel alugado. Próximo ao Hospital Álvaro Alvim, mas ele não tinha boas condições de estrutura e também do fluxo de atendimento. Este não. Este é um polo especialmente criado, né? Foi estudado para isso, todos eles os estudos dentro das regras da Anvisa, isso é que determina o padrão de qualidade, né, do local. Além disso, com várias salas, são 5 salas de curativo, sala de almoxarifado, salas também de recepção, como também banheiros individuais, masculino e feminino. Então, é uma estrutura realmente que está à altura para melhorar o atendimento à nossa população. E principalmente esta população, que é uma população, né, um foco, eu diria um universo de pessoas que já sofrem muito por conta da sua doença de base, que é o diabetes, e que é preciso ter, sim, este atendimento, que é um atendimento múltiplo. Nós temos lá um médico, nós temos lá o fisioterapeuta, tem um ortopedista, tem um endocrinologista, o angiologista, para poder dar esse atendimento completo aos pacientes que necessitam dessa assistência. E esses pacientes são encaminhados para lá de que forma? Eles geralmente são atendidos na rede de saúde e aí o médico que encaminha para lá, como é que funciona? Exatamente. São pacientes, como nós dissemos, eles são atendidos em toda a nossa rede de assistência básica, são encaminhados para os polos do Hiperdia, que são 14 polos distribuídos por toda a geografia da nossa cidade, e que quando tem lesões, né, ulceradas, lesões por isquemia crônica do membro por conta da doença, aí sim são encaminhados ao pé diabético, ao centro de referência das lesões cutâneas do diabetes. A inauguração acontece hoje às 18 horas, não é isso? E isso. Onde que fica essa nova sede? A inauguração é hoje às 18 horas, então estão todos convidados, principalmente aqueles que, né, tiverem essa linha de cuidado na questão do diabetes, e ali na rua Salvador Correia, que é a rua ali em frente à Capela do Auxiliador. É bem em frente, o local é muito perto ali da Secretaria de Saúde e não tem como errar. É bem em frente à entrada principal da capela ali do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Agora, como você mesmo disse, é uma estrutura que respeita aí todos esses padrões que necessitam. Na verdade, são pacientes que muitas vezes têm feridas contaminadas de alguma forma, né? E o espaço anterior, né, não tinha era apenas uma porta para todo mundo entrar e sair. Isso tudo foi revisto nesse novo. Tudo revisto. Hoje nós temos entradas e saídas independentes,
salas de curativos independentes para os curativos contaminados, para os não contaminados, para os isquêmicos. Então, tem todas, como eu disse, são todos dentro dos padrões, das regras da Agência Nacional de Vigilância Principalmente Sanitária. no que diz respeito à questão da acessibilidade, não é isso? Vocês tiveram preocupação de construir rampas, portas mais largas, banheiros adaptados, tanto masculino quanto feminino. Muitos desses pacientes são cadeirantes já por conta dessas lesões, alguns já com amputação. Então, realmente está todo dentro das regras e convido aí a imprensa, a população como um todo, para que se nos derem o prazer de prestigiar a inauguração. Quem estará na inauguração hoje é o Dr. Chicão, né, o prefeito em exercício, que também é médico, todos conhecem, e que estará lá, ele está fazendo hoje um tour pela cidade das obras e vai encerrar fazendo a inauguração hoje deste centro de referência, que é prédio próprio da Prefeitura e totalmente adaptado às condições de um melhor atendimento, todos eles dentro das regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutor Paulo, já dá para a gente ter uma noção de quantas pessoas serão atendidas nesse primeiro momento, nesse polo, né? Ou seja, hoje o centro, na verdade, já existe, né? Ele só está sendo melhorado e ampliado. Quantas pessoas já são atendidas hoje aqui em Campos por esse serviço? Olha, nós temos hoje uma estatística, né, que vem dessa assistência ao pé diabético, a essas lesões cutâneas. Em 2009, temos uma estatística de mais ou menos 22 mil atendimentos. Em 2010, foram para 40 mil atendimentos. Em 2011, só neste primeiro semestre, foram 27 mil. Então, se formos nessa escala, dos 40 mil do ano passado, muito provavelmente nós vamos ultrapassar a faixa dos 50 mil atendimentos nesse ano de 2011. Isso tem sido assim, sabe? É interessante isso, e me permito falar de números aqui, não esquecer, por exemplo, a gente tem constantemente uma dificuldade de leitos de UTI, né? A todo momento a gente vê isso na mídia, o próprio desespero das pessoas, das famílias e tudo. Numericamente falando, a escala de assistência aumentou por demais em todos os níveis da nossa cidade, quer seja das consultas e até mesmo na UTI. Apesar dessa dificuldade, em 2009 nós processamos mais ou menos mais de 12 mil diárias de UTI. Em 2010 foram 16.500 mais ou menos diárias de UTI. Em 2011, só no primeiro trimestre, foram mais de 8 mil. Então, nós estamos numa escala progressiva, dobrando a cada vez mais o nível de assistência que é dado à população. Quer dizer, se eu tive no primeiro trimestre mais de 8 mil, eu vou ter no final do ano mais de 32 mil diárias de UTI. Então, a assistência na saúde é preciso que a população vá entendendo essa dinâmica, né? Ela não para nunca. A saúde, ela é inesgotável, até porque quanto mais você oferece um acesso, eu diria, à assistência à saúde como um todo, ela vai se ampliando, porque a própria população vai tendo acesso e vai aumentando cada vez mais. Esta é a realidade. Então, os números também do pé diabético não mentem, eles vão numa mesma escala. Quanto mais você aumenta o acesso, quanto mais você atende a população, esses números vão aumentando de forma assustadora até, né? Quer dizer, em 2010, quer dizer, nós fizemos mais de 2.800.000 atendimentos em termos de consultas de enfermagem, consulta médica, de fisioterapia, nas UBSs, nas unidades básicas de saúde. Então, são números realmente muito significativos, são números hoje já visualizados pelo Ministério da Saúde, né? Quando a gente fala do Ministério da Saúde, essa vinda do ministro foi importante, porque ele referendou também a questão hoje da imunização nossa. Campos, dito por ele, Campos é um exemplo no setor de imunização para o país, né? Por conta da vacina Prevenar, por conta da HPV, da hepatite A, e nós conseguimos atingir todas as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde, todas. Por exemplo, agora, né, teve aí a vacina do sarampo. Muitos estados não atingiram, o próprio estado do Rio não atingiu, nós ultrapassamos a nossa meta. O estado como um todo não atingiu, mas Campos ultrapassou. Então, isso é um exemplo de que são dados numéricos visualizados pelo Ministério da Saúde que referendam e concretizam as ações de saúde do nosso município. Isso nos deixa realmente muito felizes, orgulhosos do trabalho todo que vem sendo desenvolvido
E é preciso que também a população, e aí eu agradeço, né, essa oportunidade de vir aqui externar algumas dos dados que nós temos da saúde, viu? Agora, doutor Paulo, o senhor falou, né, do aumento ou seja, da captação dessas pessoas que têm a diabetes, mas muitas vezes não tinha o atendimento adequado, não buscavam o atendimento adequado. Isso passou a ser desenvolvido muito bem a partir da ampliação desses polos, né, ou seja, eram 3 polos, hoje são 14 polos. E além disso, a equipe do IPERDI está sempre fazendo conscientização em locais públicos, participando de eventos em igrejas, organizado por associações de moradores, sempre buscando essa orientação. Porque muitas vezes as pessoas não têm um acompanhamento, né, ou seja, às vezes já tem a diabetes, mas por não ter o acompanhamento devido, acaba, ou seja, essa situação se agravando e aí quando vai descobrir já está numa situação, às vezes, até que coloca a vida desse paciente em risco. E o IPERDI consegue desenvolver na questão de descobrir precocemente essa doença, não é isso? Também é uma característica, né, do governo Rosinha Garotinho, que é uma característica de ir aonde o povo está. A gente busca essas ações, né? E através dessas ações itinerantes do IPERDIA, nós já atendemos mais de 20 mil pessoas este ano com essas ações dos bairros, dos colégios, né, das praças, muitas ações em bairros muitas vezes distantes. E você lembrou muito bem, eu me permito aqui traçar aí um cenáriozinho sobre o diabetes. O diabetes é uma doença, muitas vezes até de caráter genético. Por quê? Porque é bom sempre alguém que tenha tido alguém diabético na família estar atento para isso. Isso é que é importante. Por quê? A diabetes é uma doença silenciosa. Ela é traiçoeira e silenciosa. Porque muitas vezes a pessoa já está diabética, já está com seus níveis descontrolados de açúcar no sangue e não tem sintomas importantes que o façam procurar um médico. Daí é que esses testes que a gente faz da glicose, o teste periférico, da dosagem da glicemia, são testes importantes porque evidenciam aquele risco do paciente de estar diabético, que são os níveis de glicose elevado. Então, é uma doença silenciosa, traiçoeira, que ela vai corroendo a pessoa por dentro. É essa que é a questão. Por isso que às vezes a pessoa, mesmo sabendo ser diabética, se ela não tiver os cuidados necessários relacionados à dieta, à atividade física e também ao uso de medicamentos, ele vai ficando em níveis elevados que ele vai agredindo os órgãos importantes, que são os órgãos da visão, que é o olho, o rim, evoluindo para a insuficiência renal, as lesões vasculares pequenas que vão levando essas lesões do pé diabético. Então a pessoa vai caminhando, se degenerando sem saber o que está acontecendo. Então isso é importante. O diabetes tem que ser identificado mais precoce e entrar no ritmo do tratamento. E o que é mais importante a gente dizer é que ela não é uma doença específica de uma faixa etária. Na verdade, ela é uma doença que dá em criança, dá em adulto, e por isso tem que ter essa preocupação, né? As pessoas acham, né, que é uma doença mais atrelada à fase adulta, e na verdade isso não é verdade, né? O diabetes infantil, infanto-juvenil, né, que também é dos mais graves, eu diria, ele pega desde a idade mais precoce aí, né? O mais comum realmente é o diabetes que atinge o idoso, o adulto já, né? O idoso, normalmente acima de 40 anos, começam a surgir esses sintomas, mas é muito importante, quem tem alguma história familiar, ficar atento. Sempre que possível, fazer uma dosagem dessas que tem aí em todo lugar hoje, a gente difundiu isso muito em todas as atividades nossas da Prefeitura presente, atividades do IPERDIA, todas essas atividades coletivas que são feitas até com outros grupos ou outras secretarias nossas, nós fazemos normalmente esse teste, mede-se a pressão, faz-se o teste da glicose exatamente neste projeto que nós chamamos do IPERDIA. O IPERDIA trabalha com a prevenção e com o tratamento, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, ele trabalha, a proposta é que se consiga identificar antes de precisar de um tratamento mais como esse. Né? Só pessoal, né, ter noção de casos, como o senhor mesmo já colocou aqui, o centro de referência, por exemplo, dispõe de uma equipe multidisciplinar, mas tem, por exemplo, um médico com cirurgião vascular, endocrinologista, ortopedista e clínico geral, além de nutricionista, podólogo, 2 assistentes sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ou seja, é uma estrutura
totalmente montada para atender, mas a proposta do Hiperdia também é trabalhar com a prevenção para que você não precise chegar a esse estágio de um tratamento como esse, que é um tratamento, como o senhor mesmo disse, danoso para o paciente, né? O paciente realmente precisa desse acompanhamento e aí, às vezes, como o senhor mesmo disse, a questão da assistência psicológica também acaba passando-se uma necessidade, porque às vezes uma pessoa que é considerada ativa durante muito tempo e de repente vai perdendo aí, ou seja, um pedaço do pé, depois um pedaço da perna, então precisa ter todo esse acompanhamento, né, e não só psicológico, mas também de assistência social, né, e por isso o centro oferece todo esse tipo de serviço, não é isso? Sem dúvida, né? O atendimento multidisciplinar, ele é sempre importante em qualquer das áreas, né? E da prevenção também. Quando a gente fala aqui na prevenção, essas ações do Hiperdia, que são ações itinerantes, o foco principal dele são as ações, né, essas ações da identificação precoce daquelas pessoas que são hipertensas e diabéticas. Ou só hipertenso ou só diabético, ou a dupla, que caminha muito juntos. Então, essas ações são extremamente importantes para a gente poder identificar de forma precoce e, consequentemente, iniciar logo o tratamento para evitar as complicações. Quando a gente fala na hipertensão, nós temos que lembrar que a hipertensão arterial é a doença que se conjuga ao infarto do miocárdio e ao derrame cerebral. Então, nós só temos, normalmente, infarto e derrame porque temos associado a hipertensão arterial. Então, o cuidado da hipertensão arterial, o tratamento da hipertensão arterial com todos os medicamentos hoje disponíveis, e são medicamentos gratuitos, que são ofertados não só na nossa rede pública municipal, mas também em nível federal é ofertado. Hoje, remédios para diabetes e para hipertensão, você com uma receita, você vai às farmácias, né, e consegue adquirir esse remédio gratuitamente, para exatamente evitar evoluir para essas doenças mais graves, porque depois que tiver um derrame ou depois que tiver um infarto, logicamente você vai continuar se tratando, mas você já deu mais um passo para uma qualidade de vida pior.